Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Aqui trazendo o segundo vídeo dessa playlist maravilhosa sobre a independência dos Estados Unidos da América. United States of America. Bem, no último vídeo nós estávamos falando sobre nós falamos sobre a colonização inglesa na América, especificamente ali nas 13 colônias, e terminamos o vídeo falando sobre a Guerra dos Sete Anos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da Guerra de Sete Anos. Eu havia dito que a segunda vítima de uma guerra é a economia. Então, a Inglaterra, mesmo saindo vitoriosa, ficou com bastante prejuízos econômicos. Pois bem, e por causa disso, os ingleses estabeleceram uma série de impostos para os colonos tentarem, enfim, a contribuírem de uma forma forçada para amenizar os prejuízos que os ingleses tiveram lá na Guerra dos Sete Anos. Pois bem, só que essas leis, no julgamento dos colonos, eram extremamente abusivas. Então, os colonos se revoltaram e não aceitaram o pagamento dessas taxas. Que taxas essas que atuavam ou acabavam dominando certos setores muito importantes para a economia colonial. Então, os colonos se recusaram a pagar esses impostos, eles não cumpriram as medidas, não cumpriram as leis, não cumpriram os chamados Acts. E esses Acts, então, foram banidos porque, no final das contas, no final das contas, os colonos não aceitaram pagar. E aí, diante dessa recusa e diante desse imbróglio, diante dessa dificuldade, dessa tensão, representantes das 13 colônias, se resolvem se juntar em Massachusetts e fazem a Assembleia de Massachusetts para decidir o que eles iriam fazer. Uma das coisas que eles vão fazer é um protesto contra essas medidas, e neste protesto que aconteceu em 1770, ficou conhecido como Massacre de Boston, morreram algumas pessoas, as forças inglesas receberam muito mal aos protestantes, as pessoas que estavam protestando ali contra os abusos da colonização inglesa, e aí a partir desse massacre de Boston, as leis, os impostos todos serão abolidos, com exceção do chá. E com a exceção da lei do chá. A lei do chá vai ser implementada no ano de 1773 e basicamente determinava que todo o chá, toda a produção de chá deveria ser comercializada exclusivamente com a Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa criada pela coroa inglesa para monopolizar e para fazer com que a Inglaterra ganhasse mais dinheiro. Obviamente que os produtores de chá acharam esse negócio péssimo, porque eles poderiam vender para quem eles quisessem e, portanto, os lucros eram muito melhores e muito maiores do que, por exemplo, vender exclusivamente para a Companhia das Índias Orientais. E aí, devido a essa imposição do monopólio do comércio de chá, os colonos eles fizeram um protesto conhecido como Boston Tea Party, em que produtores de chá disfarçados de indígenas entram nos navios e jogam todo o carregamento ao mar. Obviamente que isso deu um baita prejuízo para a Companhia das Índias Orientais, que era a companhia da coroa britânica, e isso faz com que, então, a coroa britânica decida aumentar a pressão sobre os colonos. E aí vai implementar uma série de intervenções militares, de repressões, conhecidas como leis intoleráveis. Então, portanto, essas leis intoleráveis são consequências da Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, que era um protesto contra o monopólio do comércio de chá pela Companhia das Índias Orientais. Então, portanto, perceba que uma coisa vai levando a outra, né? Que a Guerra dos Sete Anos vai levar à implementação e aumento de impostos. O aumento de impostos vai levar a protestos, os protestos serão reprimidos, e aí depois eles implementam mais um monopólio do chá, que vai levar mais protesto, que vai levar mais repressão. E aí, por causa dessas leis intoleráveis, os colonos resolvem organizar a resistência de uma forma melhor. Então eles vão se reunir, ao invés de Boston, eles vão se reunir lá na Filadélfia, que fica na Pensilvânia,
e vão fazer o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em setembro de 1774. Portanto, pouco tempo depois aí da festa do chá de Boston e da implementação das leis intoleráveis. Bem, então, o que eles decidiram nesse Congresso Continental? Pediram para o rei, escreveram lá uma petição, escreveram lá um protesto escrito, né? Escreveram um protesto escrito, tá ótimo esse seu português, né, Edmar? Pois bem, então eles fizeram um protesto, uma manifestação escrita, é isso que eu queria falar, manifestação escrita. Pediram ao rei a revogação, quer dizer, o fim, né, das leis intoleráveis, essas intervenções militares ali na colônia. Pediram a igualdade de direitos, ou seja, que os colonos fossem protegidos pelos mesmos direitos que os cidadãos ingleses. Por exemplo, até que eles pudessem ter representantes no parlamento. E também queriam o direito à rebelião. O direito à rebelião é um direito previsto, por exemplo, pelo John Locke, que dizia que, na medida em que um rei ele não cumpre sua função, que é garantir para toda a população as, as, o cumprimento dos direitos naturais, então a população tem o direito e o dever de tirar o rei por meio de uma rebelião. Portanto, a rebelião é um dos direitos naturais previstos aí pelo John Locke. Como o rei, eles mandaram então essa manifestação escrita para o rei, mas o rei basicamente ele ignorou aos pedidos dos colonos. E ao invés disso, e por causa disso, por causa dessa ignorância, por causa da, da indiferença do rei, eles vão fazer então o segundo Congresso Continental da Filadélfia em maio de 1775. Eles começam a partir de maio. E aí nesse segundo Congresso da Filadélfia, eles é um congresso já separatista, então eles resolvem partir para a luta. Agora a gente quer a independência. Então eles vão ver um George Washington, que é um dos líderes ali desse movimento, para lutar pela resistência. Ele vai ser o líder da resistência. E os colonos são também convocados para lutar, porque eles sabiam que, inevitavelmente, a Inglaterra iria entrar em guerra contra os colonos. Então, eles vão preparar, a partir do Congresso, o documento que é a Declaração de Independência, que vai ser publicado, vai ser impresso no dia 4 de julho de 1776, anunciando ao mundo que eles estavam independentes. Neste documento, que é um dos documentos mais importantes da história política do Ocidente, eles colocam ali, concretizam ideias iluministas, como, por exemplo, a defesa da liberdade, da igualdade jurídica entre os homens, ou seja, que todos os homens são iguais perante a lei, mas todos os homens, vírgula, que são os homens brancos que eram os colonos ali na América, porque os escravizados, as mulheres e os indígenas não serão incluídos nesse documento da Declaração de Independência. Portanto, a Declaração de Independência ela vai servir de referência depois para os artigos da Confederação, que eu vou explicar melhor o que é, e depois para a própria Constituição norte-americana e também para outros documentos de outros países que vão depois se tornar independentes também. Bem, o que vai acontecer a partir deste momento da declaração? A Inglaterra vai aceitar, a Inglaterra vai dizer, olha que bonitinho, os colonos conseguiram a independência. Ah, que fofinhos. Não. Bem, para você saber o que vai acontecer a partir dessa declaração, você vai ter que assistir o próximo vídeo, tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima.